A palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 16, versículo de número 12, aonde diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Que interessante o que Jesus diz aos seus discípulos: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quer dizer, eles não entenderiam naquele momento. Sem a presença do Espírito Santo, eles não conseguiriam suportar, discernir, assimilar as palavras de Jesus. Era necessário Jesus então subir, ser ascendido aos céus, e quando ele chegasse lá, ele viesse então enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, na vida daqueles discípulos, para que eles pudessem entender aquilo que durante 3 anos e meio Jesus ensinou a eles. Que muitas coisas que Jesus havia ensinado aos seus discípulos, eles não entendiam. Era ainda oculto ao coração, ao entendimento deles. Porque, minha amiga, meu amigo, você há de concordar comigo que existem coisas, que existem situações que nós só podemos entender mediante a revelação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não conseguiríamos entender a palavra de Deus. Você pode perceber que existem pessoas que leem a Bíblia, mas não conseguem entender a Bíblia. Não conseguem entender a revelação, o que está por trás da letra. Mas por que isso acontece? Pelo fato da pessoa estar ali lendo e tentando assimilar, tentando entender apenas com a razão. Sem a revelação do Espírito Santo, nós não compreenderemos da maneira correta aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. O próprio Jesus disse aos seus discípulos, que ele tinha muita coisa a ensinar aos discípulos. Mas naquela ocasião, eles não tinham ainda a capacidade, para assimilar, para entender os ensinamentos de Jesus. Então Jesus diz: vocês só podem entender quando vier o Espírito Santo. Quando vocês receberem o Espírito Santo, aí sim, vocês entenderão, vocês passarão a conhecer de fato e de verdade o que durante esse tempo todo eu estava ensinando a vocês. Da mesma maneira somos nós. Não há como nós sermos verdadeiramente abençoados por Deus se em nós não tiver o Espírito Santo. Existem coisas que nós só podemos receber se o Espírito de Deus estiver residindo em nossa vida. Quando o Espírito de Deus reside a vida de uma pessoa, leva ela a querer a presença de Deus. O Espírito Santo em nós faz com que nós venhamos andar com Deus, venhamos querer a presença de Deus. O Espírito Santo em nós nos capacita para conseguirmos estar na presença de Deus, vencermos a tentação do nosso dia a dia. Jesus, ele disse em Atos dos Apóstolos, Lucas, descrevendo ali, ele diz então a respeito de Jesus, aonde Jesus diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e em todos os confins da terra. Ou seja, nós só podemos testemunhar Jesus quando em nós tiver o Espírito Santo. Ali então nós conseguimos testemunhar na igreja, fora da igreja,
em todos os lugares em que nós colocarmos a planta dos nossos pés, as pessoas olharão a nós e verão Jesus em nossa vida. Por quê? Porque tem o Espírito Santo. E aquele que tem o Espírito Santo, ele tem poder, tem autoridade para falar no nome de Jesus. Não tem como uma pessoa tentar fazer Jesus conhecido se ele mesmo não o conhece. É necessário conhecer Jesus para que venhamos torná-lo conhecido. E isso é obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo revela Jesus. Ele traz Jesus para a nossa vida para que então nós possamos anunciá-lo, possamos mostrá-lo ao mundo. O Jesus que se revelou a nós, então nós revelaremos Jesus, anunciemos Jesus às pessoas que necessitam. Então, minha querida, meu querido, nós não podemos estar na igreja de qualquer maneira. Nós temos que fazer de tudo, buscar, consagrar nossa vida, santificar nossa vida, para que o Espírito Santo habite o seu coração, habite o nosso coração, e grandes coisas possam acontecer em nossas vidas.